Coloca você dentro de uma senzala religiosa, coloca você só alimentando de leite, leite. Você fica a vida inteira e não cresce. Quem só se alimenta de leite não cresce. Hebreus capítulo 5, versículo 13, coloca para mim na tela. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Aí se você avançar um capítulo, você vai ver o que ele está chamando de leite. Ele começa a falar dos batismos, imposição de mão, arrependimento, obra de arrependimentos. Aí o autor dos Hebreus fala assim, ó, se Deus permitir, talvez eu volte a tocar nesse assunto. Porque isso não é mais assunto para ficar sendo ensinado para você. Não é mais assunto para ser ensinado para você. É tempo de você comer o alimento sólido do reino. É tempo de abrir os seus olhos do Espírito. Vamos lá em Gênesis capítulo 3 agora. Vamos dar uma voltinha aqui. Daqui a pouco a gente volta para Isaías. Calabassorundaia. Sividekia rahatea. Posso ofender um pouquinho somente? Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Aravaceda lamahaya roshkiminiaya. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Vamos ver o que aconteceu no mundo espiritual com a raça humana e vamos ver o que está acontecendo com você. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar e muito atraente aos olhos, fala muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para delas obter sagacidade e conhecimento, tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram de folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Fala cintas. Há muito código aqui, há muita revelação aqui para as nossas vidas aqui. Sabe, você pode ter os olhos azuis, os olhos verdes, os olhos castanhos, os olhos pretos, os olhos mel. Mas se você olhar no centro do olho de um ser humano, aquela bilinha bem pequenininha, qual o nome dela? Esqueci o nome dela. Não, é íris, é íris? Pupila. Não. Não importa. Todas têm a mesma cor. É verdade, não é? Sim ou não? E qual é a cor? Oi? Preto. Todos têm a mesma cor. Mas no reino espiritual, os seus olhos não é assim. Os meus olhos no reino espiritual não é assim. Eu quero falar para você que essa aí é a escuridão que você tem. É através daí que você enxerga o que é da carne. Quando eles comeram do fruto que não era para comer, eles ficaram cegos do espírito. E houve uma escuridão que entrou dentro dos olhos deles. A partir daquele momento eles reconheceram que estavam nus. Começaram a ter vergonha. O pecado, os olhos do pecado se abriram. Dali em diante, eles começaram a ser guiados pelos seus próprios olhos, pelo conhecimento da própria consciência. O ser humano, dali em diante, a sua evolução, ela começou a ser dependente da própria inteligência, da sua própria razão, da sua própria consciência. Os olhos do espírito foram cegados, eles viam numa dimensão e pararam de ver nessa dimensão. Agora eu quero que você veja, olha o que Paulo vai dizer para você no livro de Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Vamos lá. Quem está comigo da glória? Fala para o seu irmão, se prepara. Tem um carro do céu chegando para você. Você vai entrar no transporte espiritual hoje. Vai ser a coisa mais estranha que vai acontecer com você aqui hoje. Eu estou falando muito sério com você. Eu estou falando muito sério com você. Vamos lá, versículo 18. Olha a oração de Paulo. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual seja a real esperança do chamado que ele vos fez e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha, escute muito bem. No jardim do Éden, eles perderam esses olhos. Algumas traduções está olhos do entendimento. Ali não são olhos comuns. Ali ele está falando sobre os olhos do Espírito. Fala, nós temos olhos no Espírito.
Fala, temos ouvidos espirituais. Fala, temos uma língua espiritual. Fala, uma boca espiritual. Eu quero dizer para você, todos que estão aqui dentro, pega o pensamento e entra comigo. Entra comigo. Porque isso aqui é sério que eu vou te falar. Eu vejo mais pelo reino do Espírito, pelos meus olhos do Espírito, que pelos meus olhos da carne. Quando eu estou olhando para a pessoa, eu estou olhando pelo meu Espírito. Os meus olhos normal, está vendo a pessoa, que é a forma da pessoa. Mas em Espírito eu começo a ver quem ela é. Outro dia eu estava no carro com um irmão conhecido de vocês aqui. Ele estava me levando no aeroporto. E ele começou a falar. Ele começou a falar, se auto-rejulgar, se auto-reparar. Gente de Deus, parece que estava se reparando. Eu falei, por favor, fique quieto. Por favor, não fale, não fale, não fale. Você está me irritando profundamente o meu espírito, o engano que está em você. Você não fala pelo espírito, você está falando por uma dimensão, que essa dimensão não é boa. Só fique em silêncio. E vamos embora, chegamos no aeroporto. Ele deixou no aeroporto, levou meu carro para casa. Quando eu estava no avião, eu entro em espírito. E eu chego diante dele em espírito. E aquilo que ele estava falando no carro, eu vejo a alma dele estava corrompida. Ele falava através de forças que não era a força original do espírito. Falava de forças malignas. E eu vi o homem dele natural negro. As roupas que ele vestia eram negras. E de repente ele começava a falar, minha vida, isso. Ele começava a falar. E aquelas palavras saíram dele, voltei em espírito. Eu vi exatamente o porquê eu estava incomodado em espírito quando ele falava comigo. Porque eu acessei a dimensão do espírito. E eu voltei e vi ele. E eu comecei a ver que ele estava falando através de forças malignas dentro dele. Haviam palavras que saíam dele que não eram palavras lícitas no reino. Pareciam palavras de arrependimento, pareciam palavras verdadeiras, mas elas eram falsas. Ela aprisionava ainda mais ele. Eu falei assim, quanto mais você fala isso, mais você continua mentindo para si mesmo. Para de mentir para si mesmo. Mude essa conduta sua, porque isso nunca vai transformar você. Aí depois Deus me leva em espírito e eu vejo o que está acontecendo com ele. Vocês estão me entendendo? Sabe, ou você está falando pelo espírito, ou você está falando por uma dimensão que ela não vem de Deus em você. Ainda que você ache que ela é natural, ainda que você ache que ela é sua. Ou você tem a fonte que vem da luz, ou a fonte das trevas. O que você acha que é natural da tua alma, toma cuidado com isso, meu querido. Toma cuidado com isso. Esse é o teu problema. Esse é o maior problema do evangelho hoje. Naturalizar as coisas. Achar que todo dia comer aquela comida que quer é normal. Não é normal. Não é normal. Os diabos, os tronos se movem sobre essas coisas que nós naturalizamos demais. Você tem um horário para dormir. Não, quem tem que dormir todo dia 9 horas da manhã. E Deus quer que você passe madrugada, vigília de oração com Ele, acordado. E porque tem um mistério naquele horário que você tem que acessar. Não, porque a ciência diz que eu vou morrer mais cedo. Meu DNA tem que se reparar dormindo, meu querido. Então, eu estaria morto. Não é possível. Não é possível que quanto mais eu passo madrugada acordado, mais força eu tenho, mais inteligência eu tenho. E se você não sabe, dos homens mais inteligentes do mundo, como o próprio Einstein e outros grandes cientistas, dormiam em torno de 2 horas por dia. Foram os homens que viveram muito e tiveram muita inteligência. Eles passavam as madrugadas acordados. E por que de madrugada? Porque esses homens não dormiam. Porque Einstein não dormia de madrugada. Da onde veio a criação? Da onde veio a inteligência para ele criar a lâmpada? Desculpe. Da onde veio a inteligência para ele criar tantas coisas grandiosas na vida? Na terra. Do Espírito. Ninguém ensinou aquilo para ele. E como é que ele conseguiu acessar isso? Que ciência era aquela que ele acessou? Ela vem de uma fonte, fala do Espírito. Fala do Espírito. Se o homem é capaz de criar coisas tão extraordinárias, e ele acessou o próprio Espírito dele, não estou falando do Espírito de Deus, fala o próprio Espírito humano, tem uma capacidade em si, de criar, fazer. Toda a criação, quando o ser humano foi criado, todo o espírito humano, antes do espírito humano ser assoprado no homem na terra, ele foi criado dentro de Deus. E na eternidade o Senhor falou assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Bom,
façamos. Aonde o homem primeiro foi feito primeiro no Espírito. Porque todo o reino criado, toda a criação, toda a matéria, primeiro ela veio do reino espiritual. Tudo veio do reino espiritual, antes para vir para o reino terreno, físico. Então primeiro o Altíssimo criou o homem dentro de si, dentro dele. Vê para mim uma palavra do livro de Zacarias, se eu não me engano, capítulo 12, que Deus forma o homem dentro do espírito dele, dentro do ventre dele. Rápido, abre para mim. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Estão me ouvindo? Estão preparados? Posso continuar? Eu estou com uma designação aqui hoje, meu querido. Esta, pois, é a palavra de Yahweh para Israel, a palavra do Senhor que estende o céu, estabelece os alicerces da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Aonde o seu espírito foi formado? No ventre de Deus. No ventre do Altíssimo. Quando ele falou, façamos, foi gerado dentro do Altíssimo. E formou aqui dentro o espírito do ser humano. E quando Deus ele desce na terra, e com as suas próprias mãos, o único ser na terra, que as próprias mãos, o Altíssimo, formou. E formou o homem do barro, do pó da terra, fez um barro. Quando forma o homem, o que estava dentro dele, Jesus, quando ele ressuscitou, ele encontra no livro de João, se não me engano, capítulo 20, ele encontra os discípulos que estavam com medo dos judeus, encerrados dentro daquela casa. Ele encontra os 11 ali dentro, menos Tomé. E assopra sobre eles o quê? O Espírito. Quando Jesus encontrou eles, recebeis o Espírito. Então quer dizer que agora Jesus assoprou uma nova imagem, um novo Espírito no ser humano. No livro de Ezequiel, capítulo 36 diz, e farei neles, e colocarei neles um novo Espírito. João 20, 22, e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebeis o Espírito Santo. Fala, soprou. É isso aí, sobre eles. Primeiro ele soprou, depois ele disse, o Espírito Santo. Livro de Ezequiel, capítulo 26, capítulo 36, versículo 26, se não me engano. Coloca para mim. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. E arrancarei de vós um coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Avança. E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecerão fielmente os meus mandamentos. Então quer dizer para você que o teu velho espírito humano não está mais aí. Não está mais aí. Quando você nasceu de novo, Ele deu um novo espírito humano para você. Agora, presta atenção. Aquela imagem que foi corrompida em Adão, o primeiro homem, tinha uma designação. Foi dado a ele a terra, para trazer o reino celestial para a terra, para viver nessa terra. Paulo diz agora no livro de 1 Coríntios que o segundo Adão, acho que é 2 Coríntios, fala o segundo Adão. Ele fala o segundo Adão, ele é espiritual. Uma nova imagem, fala uma nova imagem. Agora esta imagem, segundo esta imagem que diz no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, fala, segundo a nova imagem, em Cristo Jesus, fala, eu fui gerado novamente. Quer dizer que Jesus, quando ele assoprou, o novo nascimento ocorreu, é aquele espírito velho, que era insuficiente, ainda que poderoso. O provérbio diz que a lâmpada do homem é o seu espírito.
O ser humano na Terra, ele tem um espírito, e desse espírito tem um poder criativo. E hoje você vê que esse poder foi usado para fazer a tecnologia. Olha o mundo que você vive, olha isso, olha essa tela. Olha o celular que você tem. Olha o banco que você está sentado. Olha essas caixas de som. Da onde isso foi tirado? Da terra. Olha a capacidade que o ser humano tem. Da onde tudo foi formado isso? Da onde? Todo esse material saiu da onde, igreja? Da terra. Você imagina isso? Você consegue ver o poder que está no ser humano? O que um espírito humano é capaz de fazer? Olha toda essa construção, toda essa tecnologia. Olha o que esse aparelho ar-condicionado é capaz de fazer. E tudo isso foi tirado da terra. Todo esse material. Agora nós que nascemos do reino de Deus, nascemos do alto. João 3,5. Jesus disse para aquele homem Nicodemos: se o homem não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. E quando ele fala se o homem não nascer de novo, ele fala a palavra nascer de novo ali, em grego é uma palavra que fala nascer do alto. Fala nascer do alto. Nascemos de cima. Calma que vai estancar esse negócio de falência e de pecado na sua vida. Vai estancar esse negócio na sua vida. Vai acabar coisas que não eram mais para existir na tua vida. Elas não vão mais estar aí. Se você aprender a operar na natureza que Ele te deu, essa natureza gloriosa do Espírito, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas eu tenho algo muito profundo, eu tenho algo para te ensinar que eu posso pegar, eu posso entrar nessa palavra? Você está comigo ou não está? Na labração da levrossária.